faz do Recife a capital brasileira da filariose? Estamos todos sujeitos à doença? Como e onde tratar a filariose? A doença que deixa marcas visíveis como a elefantíase, ou seja, um inchaço principalmente dos membros inferiores, é o assunto do programa de hoje. Fique atento à reportagem de Cristiane Araújo. Recife é considerada uma das cidades mais pobres do mundo. Ela possui mais de 1 milhão de habitantes, mas cerca de 70% desta população apresenta condições de vida sub-humanas. São mais de 600 favelas com uma precária rede de saneamento urbano. Diante de tanta miséria, a saúde pública encontra-se ameaçada pela disseminação de várias doenças. Uma delas é a filariose, típica de regiões onde as condições de higiene são bastante desfavoráveis. Desde a década de 80, Recife é considerada a capital brasileira da filariose. Pelos estudos que nós fizemos nos últimos 4 anos, aliás, nos últimos 6 anos, porque foi de 90 até 95, nós encontramos na cidade do Recife uma incidência média de 7% da população. Isso num estudo randomizado. O que nos leva a crer que em Recife nós contamos atualmente com por volta de 400 a 450 mil pessoas afetadas pela doença. O que é preocupante é que são os mesmos índices, um índice médio de 7%, é o mesmo índice que foi encontrado em Recife quando se descreveu pela primeira vez, se registrou pela primeira vez a existência de filariose há 40 anos atrás. A filariose é causada pelo verme da filária. A responsável pela transmissão da doença é a muriçoca fêmea. O processo é bem simples. Ela pica pessoas doentes e recebe, junto com o sangue humano, as microfilárias. Dessa forma, a muriçoca contaminada leva o verme a outras pessoas. Ao entrar em contato com o sangue humano, o verme se desenvolve e se instala nos vasos linfáticos. Fazendo um paralelo, no caso do dengue, uma muriçoca que tem o vírus do dengue, quando ela pica uma pessoa, fatalmente a pessoa vai ser infectada, porque o vírus ele é injetado no organismo da pessoa, junto com a saliva da muriçoca. No caso da filariose, são larvas de verme, então são estruturas infinitamente maiores do que um vírus. Elas não são injetadas, elas caem sobre a pele e vão penetrar através do orifício da picada. Então, para que uma pessoa se torne infectada, é necessário que ela viva numa área com uma densidade muito grande de muriçocas, que receba um número enorme de picadas de muriçoca todas as noites. Na fase inicial da doença, os sintomas mais comuns são febre, moleza no corpo, dores musculares e reações alérgicas. Na fase crônica, surgem grandes deformidades no corpo, como o inchaço dos membros inferiores ou superiores. Nos homens, a região mais afetada é a escrotal. Quando a doença alcança este segundo estágio, a recuperação é bastante improvável. A filariose não mata, mas pode deixar o paciente praticamente imobilizado. Portanto, quanto mais cedo o diagnóstico, maiores as chances de cura. O Laboratório de Endemias, localizado na Conde da Boa Vista, é um dos locais onde se realiza o exame de sangue para saber se você é ou não portador do verme da filária. O exame só pode ser realizado à noite, pois é nesse horário que as microfilárias se encontram no sangue da epiderme. E como é feito o tratamento da filariose? O tratamento ele é feito em 2 etapas. Nós tratamos o paciente que, embora ele não sinta nada, mas ele apresenta os vermes circulantes. Então, ele é feito com a medicação que o indivíduo toma normalmente e que vem sendo distribuído pela Fundação Nacional de Saúde há vários anos. E a outra forma de tratamento é quando a doença já se instala e a gente precisa dar um suporte além do tratamento por medicação. Isso é, orientar o paciente o que deve ser feito quando a inchação aparece, quando a hidrocele aparece, quando a tosse noturna, principalmente, aparece e assim sucessivamente. Uma das formas de se prevenir a doença é conter ao máximo a reprodução das muriçocas. Elas depositam seus ovos em água suja e parada. Por isso, nunca deixe acumular água em pneus, garrafas e terrenos e tampe sempre os esgotos e reservatórios de água.
Também não se deve depositar lixo nas ruas ou em canais. Aliado ao trabalho da população, os agentes da Secretaria de Saúde do Recife executam um trabalho fundamental no que diz respeito ao combate do mosquito. Eles visitam as áreas mais propensas à contaminação e verificam se a rede de água e esgotos está infectada. Caso o teste seja positivo, inicia-se imediatamente o tratamento na área. O agente de saúde coletiva chega no local sempre a favor do vento para que o jato do larvicida não vá de encontro a ele e faz o tratamento no foco. Feito o tratamento, escolhemos um ponto de referência na rua, porque foi feito o tratamento na rua toda, colamos um papel de visita e o local passa a ser um local de revisão periódica. De 8 em 8 dias é visitado pelo agente de saúde coletiva, coletado, se voltar a estar positivo, é feito o tratamento mais uma vez. Que outros trabalhos são realizados pelo Departamento de Controle de Vetores da Secretaria de Saúde do Recife? Temos uma equipe que faz a parte educativa, onde nós damos palestras em escolas, em quartéis, condomínios, onde a gente visa a conscientização dessas pessoas, que eles participem da melhor forma possível, ajudando no combate físico. Os números da filariose no Recife são mesmo preocupantes. Para se ter uma ideia, de abril de 94 para cá, foram registrados mais de 130 casos da doença. O que está sendo feito para mudar essa realidade? No próximo bloco, você acompanha a entrevista com o diretor do Centro de Endemias da Secretaria Municipal de Saúde, Amaury Pereira. Até já! Até que ponto se pode combater a filariose sem mudar as condições de vida da população? O que é possível aos agentes e técnicos de saúde quando comunidades inteiras convivem com esgotos a céu aberto, moradias improvisadas e pobreza absoluta? Quais as medidas emergenciais capazes de tirar do Recife o triste recorde de capital brasileira da filariose? Nós conversamos agora com o diretor do Centro de Controle de Endemias, Dr. Amaury Pereira. Doutor, como é que se pode combater a filariose de fato sem alterar as condições de vida da população? Essa é uma pergunta muito difícil de responder. Porque, veja bem, se você considerar que a filariose ocorre através da presença da microfilária e de um vetor, que é o mosquito, e se considerar que o mosquito depende de condições ambientais favorecidas por estas condições socioeconômicas que você mencionou da população, fica evidente que é extremamente difícil erradicar a doença no Recife. Então, o que fazer para mudar esse quadro? Fazer o que nós estamos fazendo, mobilizar ao máximo as comunidades no sentido de instruí-las, no sentido de educá-las, buscando como retorno a parceria, a colaboração. Eu me refiro, por exemplo, na eliminação de focos de criatório do mosquito vetor da filariose. Ou seja, é fundamental a parceria entre população e governo? Eu acredito, estou absolutamente seguro que será impossível para qualquer governo, em endemias do tipo filariose, erradicar ou apenas controlar com uma ação unilateral. Se não houver participação maciça, consciente da população, nós não vamos atingir, não vamos derrubar o título que foi conferido a Recife como capital da filariose, embora eu discorde. Agora, até pouco tempo, Belém do Pará, juntamente com Recife, detinha o título de capital brasileira da filariose. Por que Belém conseguiu solucionar esse problema e Recife continua com os mesmos índices? Veja bem, a topografia de Belém é bastante diferente da topografia de Recife e é impossível, em termos de planejamento estratégico, em termos de aplicação de metodologias, com os meios disponíveis para controlar o vetor, é impossível avaliar e equiparar capitais como Belém e Recife. Nossas condições são muito mais difíceis. Quais são as regiões do Recife mais afetadas pela filariose? Nós trabalhamos atualmente, já que é impossível abranger a cidade como um todo, no caso da filariose,
nós estamos trabalhando com duas que nós chamamos seções, a seção Boa Viagem e a seção Campo Grande. Evidentemente, essa seção não se limita somente a esse bairro especificamente, mas ao distrito correspondente, que na maioria dos casos equivale a numerosos bairros. Dessas duas seções, a de Campo Grande, Distrito 2, é a que apresenta maiores incidências de mosquito e, consequentemente, se espera que também dê filariose. Quais são os locais para o diagnóstico e tratamento da filariose no Recife? Nós temos 17 postos de coleta de sangue para diagnóstico. Nesses casos, quando o resultado é positivo, o paciente é orientado a retornar a esses postos, onde receberá orientação e tratamento adequado. O senhor acredita ser possível erradicar a filariose no Recife a curto prazo? Não, a curto prazo não. Eu acho que a resposta estaria embutida na sua primeira pergunta, na sua primeira colocação, quando se referiu a condições socioeconômicas da população, que mora em palafitas, uma região de alagados, e condições mesmo sanitárias. Enquanto essas condições persistirem, é impossível afirmar que se poderia erradicar a filariose a curto prazo. Eu acho, e essa é a grande preocupação que deveria passar pelo cérebro dos governantes, não chegaremos a erradicar, na minha opinião, isto é pessoal, nenhuma dessas endemias transmitida por vetores alados, por insetos, enquanto permanecermos numa cidade que tem 66 canais, 4 bacias hidrográficas, 660 favelas. Tudo isso reunido leva a uma situação de difícil coleta e remoção desse lixo, destinação do lixo, de drenagem desses canais, ou seja, não conseguimos, a curto prazo, não conseguiremos eliminar pré-condições altamente favoráveis à presença do vetor. Doutor Amaury, muito obrigada. E no próximo bloco você vê com a gente os perigos da automedicação. Até já! Mania de brasileiro, a automedicação. Uma mania irresponsável. Uma pessoa que se automedica está sujeita a muitos perigos. Analgésicos, xaropes, vitaminas, anti-inflamatórios fazem parte da rotina dos brasileiros. Não é à toa que o Brasil é o 4º país do mundo em consumo de remédios. E o pior é que grande parte deles é ingerida sem indicação médica. A dificuldade de médico é muito grande. Às vezes a gente chega nos hospitais, quer uma consulta, é coisa para 2, 3 meses. Aí a gente está se sentindo mal naquele dia, pronto, resolve comprar um remédio sem receita. Eu não quero nem saber. Qualquer dor, eu tomo Neosadina, eu tomo Dorflex, se a dor é em outro lugar, eu tomo qualquer remédio. Todo tipo de remédio, como tanto eu tomo como dou às minhas filhas. É aqui nas farmácias onde se inicia o processo da automedicação. É muito comum encontrar clientes